called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name. Vamos ler lá todos juntos, vamos lá? Agora vamos combinar um negócio? Vamos ler de verdade, todo mundo junto, para ficar bem bonito. Vamos ler bem forte a igreja. Eu não vou ler no microfone, vou só acompanhar os irmãos, mas vamos ler para a gente ir memorizando e a gente guardando isso na nossa mente. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sucedeu... até não para chorar, até que neles não houve mais forças para chorar. Ainda há tempo para as nossas famílias serem salvas por nós mesmos. Se assentem por obséquio. Esse texto, quem tem lido esse texto em casa? Já leu ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes em casa durante esse seminário que nós estamos fazendo? Quem já leu? Quem está lendo ele em casa? Quase ninguém está lendo? Tem algumas pessoas que estão lendo, poucas. Eu quero pedir aos irmãos para lerem esse texto em casa. Olha só, os nossos visitantes estão aqui, Deus abençoe vocês. Eu estou vendo aí muitos visitantes, Deus abençoe, tá? Bom, prazer mesmo ter vocês aqui conosco, vocês são muito bem-vindos. Quem não me conhecia, eu sou o pastor Wesley, o pastor da igreja. Mas vamos lá. Esse texto, ele me constrange muito, principalmente pelo fato de que nós temos um sentimento muito forte pela família. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades dentro desse ensino, que o maior bem que nós temos é a nossa família. A maior riqueza que nós temos sobre a face dessa terra é a esposa que nós temos ao nosso lado, é o marido que você tem do seu lado, são os filhos que você tem perto de você, à roda da sua mesa, e vice-versa. Filhos, não existe maior riqueza para vocês do que ter o seu pai e ter a sua mãe e ter os seus irmãos. Esse texto que nós estamos embasando aqui, esse estudo já por alguns domingos, ele trata de um momento de dificuldade espiritual e emocional muito forte na vida de Davi e os seus homens. Note que não adianta ser crente, não adianta ser segundo o coração de Deus, não adianta ter intimidade com Deus, não adianta compor salmos, poesias, não adianta ter uma intimidade, um relacionamento tão próximo com Deus, escrever hinos maravilhosos, salmos maravilhosos, tocar o coração de Deus, ser o adorador por excelência, não vai nos blindar de sermos atacados pelo inimigo. O inimigo vai atacar a nossa família, sim. E ataque na nossa família geralmente não é um ataque coletivo, não. Muitas famílias são derrotadas
Porque o ataque de Satanás, ele nunca é coletivo. Já percebeu que surgem circunstâncias na nossa vida e que de repente quem é atacado é um filho, é a esposa, é o marido, mas nunca há um ataque coletivo dentro de casa. Mas por quê? Porque ele ataca individualmente, porque ele vai por trás e vai atacando indivíduos dentro da família. Uma vez é o filho, outra vez é a esposa, outra vez é o marido. É porque ele tenta minar a estrutura da família. Ele tenta pegar essa estrutura e jogar essa estrutura no chão. Por exemplo, derrubar um templo como esse é muito difícil, sim ou não? É difícil. Nós, se juntarmos todos nós aqui para jogarmos esse templo no chão, nós vamos levar um bom tempo. Mas se nós batermos numa pilastra dessa aqui, derrubarmos essa pilastra, juntarmos nós todos e derrubarmos essa pilastra, a estrutura do templo vai estar comprometida. E quando essa galeria vier abaixo, ela vai puxar o outro lado, e puxando o outro lado vai criar rachaduras lá. E se bater nessa outra coluna aqui, ela vai puxar a estrutura para baixo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Os indivíduos que compõem a nossa família são as colunas que sustentam esse altar que eu já disse aos irmãos, esse altar de adoração ao Senhor. Quando a família está desunida, quando o filho está de mal com o pai, quando o marido está de mal com a esposa, quando o pai está de mal com o filho, o altar está desfeito, o altar está em ruínas, o altar está bagunçado. Não há como oferecer em cima desse altar. Não há como colocar um sacrifício em cima desse altar, porque o altar está bagunçado. Você bater de frente com o altar para derrubar um altar é muito difícil, mas se você bater nas estruturas, nas colunas que o sustentam, esse altar vai cair. Por isso o inimigo usa essas artimanhas, essas estratégias, e o ataque dele é direcionado, ora um, ora outro. Tenta com a esposa resiste, tenta com o marido resiste, tenta com o filho resiste, e assim vai indo. Mas tem oportunidades que ele tenta com o esposo fraqueja, tenta com a esposa fraqueja, cria uma situação entre o pai e o filho, cria uma situação entre o filho e o pai, entre o filho e a mãe, entre a mãe e a filha. E isso, quando nós damos guarida a essa circunstância de ataque de Satanás, criando desavenças entre nós, inimizade entre nós, cortando o vínculo, o elo da comunhão entre nós, nós estamos aceitando que o fracasso da nossa família chegue. O simples fato de você dizer palavras que ofendem, eu ministrei no domingo passado, lembra? Eu falando sobre as palavras que ofendem, as palavras que ferem. Trouxe até, eu peço até desculpas, porque eu trouxe o pastor Fernando, o pastor Cleide e o pastor Leandro para ficar com as espadas aqui, né? Ficaram 1 hora em pé, né? As palavras que ferem, as palavras que machucam, e isso mina a relação. E isso causa um dissabor, uma tristeza, ao ponto de que nós não temos mais vontade de vir para a igreja, ao ponto de que nós não temos vontade mais para cantar, nós não temos vontade para levantar a mão e adorar o Senhor, nós não temos vontade mais nem de viver. Parece que o nosso mundo rui. Cria-se a circunstância adversa, o inimigo ataca um ente da família e acaba conseguindo atacar todos, porque cria uma situação entre um filho e um pai. A mãe vai acolher o filho,
ou vai acolher o marido, e isso acaba jogando um contra o outro, e cria a animosidade, cria a desavença, o vínculo, o elo é cortado, e nós estamos aceitando acontecer isso nas nossas famílias. Nós estamos aceitando que essas coisas cheguem, e nós aceitamos passivamente. O que nós devemos fazer? O que eu devo fazer, pastor Wesley? O que você deve fazer? Defenda a tua família. Defenda a tua família. Defenda contra o ataque do inimigo. Lembra que eu disse aqui que Davi e os seus homens valentes, fazendo a obra de Deus, saíram para lutar, deixaram as suas famílias em casa, e mesmo sendo homens de Deus, o inimigo não os poupou. É interessante que o inimigo não vai lutar contra Davi e os seus valentes. Por quê? Porque vai perder, mas vai tocar naquilo que lhe é mais precioso e naquilo que lhe é mais frágil. Porque tocar em mim, no Senhor, pastor, tocar no Senhor, irmão Gilson, não é fácil. Não é fácil, porque a gente resiste. Mas quando toca no filho, quando toca na esposa, quando levanta uma situação dentro de casa, aí a gente chora até não ter mais força. Foi o que aconteceu com Davi e os seus valentes. Não adiantavam ter força, não adiantava saber guerrear, não adiantava mais o currículo de ter derrubado o gigante, de ter matado o urso, de ter matado o leão. Tudo isso já tinha passado. Por quê? Porque isso não adianta no currículo. Agora a única coisa que serve para eles é chorar até não ter mais força. E tem muita gente que não está atentando para os perigos que têm se levantado contra a família, e estão aceitando a inimizade dentro de casa, a briga com o pai, a briga com a mãe, a briga com a esposa, a briga com o esposo, está aceitando o que o inimigo está disseminando e trazendo, jogando sementes dentro de casa. Não está atentando para a artimanha de Satanás, que na verdade ele está querendo destruir você, destruir a sua família, tirar a alegria, o prazer, a graça que te movimenta a estar na casa de Deus, que te movimenta a estar com o altar arrumado. Oh, que coisa linda é quando nós vemos uma imagem como aquela, uma família reunida, pai pegado na mão do filho, a mãe com o filho, a família reunida. Isso é bonito, isso agrada a Deus. Mas o inimigo está semeando, e muitas vezes nós chegamos na igreja, marido brigado com a esposa, filho brigado com o pai, filho brigado com a mãe. Uma das artimanhas que Satanás usa, dava para mim ficar aqui um bom tempo ainda falando sobre isso, mas eu tenho que entrar nesse tópico aqui. Uma das artimanhas que Satanás usa para criar situações dentro de casa, são casais que têm mais de um filho. Casais que têm mais de um filho. Filhos prediletos. Diga comigo, filhos prediletos. Uma semente maligna. E quando existe um casal que tem 2 filhos, a situação para o inimigo já está armada. Quando existem casais que têm 3 filhos, vocês não sabem o que o inimigo faz em uma família que tem 3 filhos. O caos que ele apronta no emocional dos filhos. Mas olha só, em Gênesis capítulo de número 37, nós vamos observar a história de um pai e uma mãe que tiveram 2 filhos, e eles escolhem, cada um escolhe o seu filho. Eu disse aqui no domingo passado que eu estaria falando hoje sobre filhos prediletos, e eu disse que na verdade, quando o pai escolhe um filho e a mãe escolhe outro filho, na verdade está caracterizando, ou seja, está tornando patente a guerra que existe entre o pai e a mãe. Uma guerra velada entre o esposo e a esposa. Isaac escolhe Jacó, Isaac escolhe Esaú, Rebeca escolhe Jacó. Põe aí Gênesis capítulo número 37, versículo de número 2. Olha só, e Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. O que quer dizer isso aqui? Pastor, o senhor não está falando de Isaac, e não está falando de Rebeca, e não está falando de Esaú, e não está falando de Jacó? Estou. E por que esse termo? Para ver aonde uma escolha de filho predileto vai alcançar. Ela vai perdurar na geração da família, porque nós temos o poder de ensinar os nossos filhos, de influenciar os nossos filhos. Olha o erro grande. E Israel, ou seja, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos. Vamos voltar na história e nós vamos ver que Isaac, ele escolhe Esaú, e Rebeca vai lá e escolhe Jacó. E nós vamos observar que na verdade há veladamente uma discórdia entre o marido e a esposa. E como é que se dá isso, pastor? Como é que ocorre isso? O filho, quando ele nasce nesse seio aí, ele vai crescendo, e quando um filho nasce, quando ele está aqui, aqueles momentos que antecedem o nascimento, a gestação, é tudo bonito, é tudo agradável. Todos nós ansiamos pelo nascimento de um filho. Nós amamos, que compra as coisas, organiza quarto, e é aquela maravilha. O filho chega, é uma bênção, está no colo, é uma maravilha. Começa a fazer gracinha, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo outro, e aí chega umas sementes e diz: ele parece mais com a mãe do que com você, ele parece mais com você do que com a irmã Adriana, ele parece mais, ele tem o seu olhar. E se ele começa a destacar, por exemplo, vocês são gêmeos, e se um começa a destacar, e você vai indo mais para o lado daquele que se destaca, e daquele que está falando que parece mais com você, mais com o irmão Joab. Estou falando aqui do Rafael e da Isabela. E o filho vai crescendo, e ele vai desenvolvendo aptidões, ele vai desenvolvendo características, e que essas características, ele tem DNA do pai e tem DNA da mãe, mas sempre num filho sobrepuja ou o DNA da mãe ou o DNA do pai. Nós herdamos coisas boas e coisas ruins no nosso DNA. Nós herdamos até costume, manias que os nossos pais têm. O filho vem e de repente ele começa a fazer coisas que agrada mais o pai, e aí o pai vai dando mais guarida para aquele filho, vai dando mais guarida para aquele filho, vai gostando mais daquele filho, e o filho não é besta nem nada, e ele começa a descobrir o que ele faz que agrada o pai dele. E aí o pai, bobo demais também, não pode ver o filho fazendo alguma coisa que agrada o pai, ele vai e presenteia, ele dá recompensa, ele dá o carinho, ele dá o beijo, ele dá o colo, ele carrega no carro, ele põe na garupa da moto, ele põe em cima do tanque da moto, ele põe na garupa da bicicleta, e vai fazendo coisas que agrada o seu filho, e esse filho vai se tornando companheiro. Vem o segundo filho, e esse filho agora chega às pessoas e diz: mas parece muito mais com a mãe, parece muito mais com a mamãe dele. Olha o olhar da mãe, olha o jeito de andar, é o jeito de andar da mãe, olha o jeito dele sentar, é o jeito de sentar da mãe. A mãe já tem uma atenção para aquele filho, o filho é diferente, é diferente daquele outro. E com o relacionamento do primeiro filho, vê que ele vai indo para o lado do pai, a mãe vai tendo uma perda. Ele dá mais atenção para o pai do que dá atenção para mim. Ele ama mais o pai do que ama a mim. A mãe vai gerando nela um sentimento de perda, e essa perda, ela não consegue lidar com isso. Essa perda, ela vai se sentindo frustrada. Quem aqui gosta de perder? Nenhum de nós gostamos de perder, nenhum de nós. E até mesmo no seio de casa, quando nós vemos um filho apegando mais com o pai e preterindo a mãe, ou apegando mais com a mãe e preterindo o pai, nós reagimos mal. Aí a gente vai querer descontar.
Não, vai para o lado da sua mãe, você não gosta da sua mãe? O pai é que dá as coisas em casa? Não, vai para o lado da sua mãe, você não gosta mais da sua mãe? Ou então está do lado da mãe, vai pedir alguma coisa para a mãe, porque é uma dádiva dada para o pai e para a mãe, os dois têm a responsabilidade de criá-los, têm a responsabilidade do mesmo nível de dar o amor igual, tanto para um filho quanto para o outro. Ou que seja, que tiver um filho que seja, tem que dar o mesmo número, a mesma quantidade de amor, tanto do pai quanto da mãe para esse filho. Mas mesmo casais que tem apenas um filho, a gente fica elegendo quem ele é mais apegado, e a própria família fica, não, ele é mais apegado com o pai, não, ele gosta mais da mãe, não, ele acha melhor é quando a mãe está com ele, não, ele acha melhor é quando o pai chega, ele fica louco quando o pai dele sai, não gosta que o pai dele sai, não, ele é apaixonado da mãe dele. É erro da família, não faça isso. Você está direcionando o foco do amor, o foco da atenção de um filho para o pai ou para a mãe. Erro, não pode. A mãe vai ficar frustrada, ou o pai vai ficar frustrado. O filho, ele vai crescer com um déficit de atenção da mãe para com ele, do carinho da mãe para com ele, do que ela podia ter semeado na vida dele durante esse crescimento, e cresce uma certa resistência da mãe com o filho que escolhe o pai, ou do pai com o filho que escolhe a mãe. Ninguém gosta de falar o outro gosta mais do pai ou gosta mais da mãe. Não, o amor é igual. Já viu que nós temos um erro muito feio que nós temos? Chega para a criança, aí ele está lá perto fazendo carinho. De quem que você gosta mais, de mim ou da sua mãe? Quem já falou isso? Quem já falou isso? Eu já falei isso para o meu filho, para se servir para te dar um impulso aí. Quem já falou isso para o seu filho aí? Não é desse jeito, irmão? De quem que você gosta mais, do papai ou da mamãe? Para quê? Para mostrar que parece-se que nós somos superiores. É uma guerra velada que há no seio da família. A esposa é quem nós mais amamos, é a mulher da nossa vida. O esposo é o homem que a mulher mais ama, é o homem da vida dela. Mas nós estamos sempre em uma guerrinha. Nós queremos ser melhor do que a esposa quer ser melhor do que nós, e utiliza os filhos. Você gosta mais do papai ou você gosta mais da mamãe? Conta aqui. Ah, não, eu gosto igualzinho dos dois. Não, pode falar para mim, você gosta mais do papai, não é? Não, eu gosto igual dos dois. Eu de vez em quando eu tinha esse erro, Felipe. A Lolo era muito engraçadinha quando pequena, e o Juninho já era maiorzinho um pouquinho, e eu que penteava o cabelo da Lolo, que desembaraçava, porque o cabelo dela era muito fininho, enroladinho, né? E aí eu que desembaraçava o cabelo da Lolo, porque eu sempre fui um pai presente. E eu tenho total liberdade para falar nesse assunto de família, porque eu não tenho nada a dever, nem para minha esposa e nem a dever para os meus filhos. E aí quando eu estava ali, a Lolo engraçadinha, falava errado, eu achava aquela coisa mais linda, ela falando errado, né? E ficava ali fazendo carinho, e aí enquanto a mãe dela dava banho nela primeiro, eu ia pentear o cabelo dela, e aí ela ia dar banho no Juninho, organizar o Juninho, eu ficava lá. Você gosta mais de mim ou da sua mãe? Você gosta mais de mim ou da mamãe? Gosta mais do papai? Ela, não, gosto igualzinho dos dois. Não, você gosta mais do papai do que da mamãe, né? Porque o papai faz isso, faz aquilo. Não, eu gosto igualzinho dos dois. Não, papai, para de falar isso, Ela pequenininha, isso é um erro. Eu aprendi que isso é um erro. Nós não devemos fazer isso nem de brincadeira, porque isso aí é covardia. Você não pode roubar o seu filho da sua esposa. Você não pode roubar o seu filho do seu marido. Você não pode. Não roube o filho do pai, não roube o filho da mãe. Não queira causar nele uma predileção pela mãe ou uma predileção pelo pai. Não incentive isso nele, não. Pelo contrário, incentive o lado positivo da mãe, incentive o lado positivo do pai. Se às vezes ele vem confessar para você que tem uma predileção maior por você, diga: não, isso é errado. Isso é errado. Nós devemos amar no mesmo nível. Ah, mas meu pai é mais seco, a senhora é mais aberta. Não, meu pai é mais aberto, a senhora é mais seca, a senhora é muito dura, a senhora bate mais, porque a mãe bate mais, sim ou não? A mãe bate mais no filho, sim ou não? O marido bate mais no filho, sim ou não? Não, né?
E aí a mãe geralmente ela é incompreendida pelo filho, porque o pai geralmente, hoje em dia não, porque mudou, as mães hoje saem para trabalhar, não fica o dia todo com o filho. Algumas ressalvas ocorrem, mas na sociedade que nos criou e chegou até agora, o pai saía e a mãe ficava. Pensa ficar com o menino para corrigir menino o dia inteiro, irmão. Tem que levar taca, não tem? O menino vai chegar uma hora que o menino vai levar varada. Vai chegar uma hora que você não aguenta, irmão. Você planta um pé de amaura lá no fundo do quintal e deixa essa árvore crescer para fornecer o material da correção para ele. Fornecer o material, o produto para você corrigir a criança, não é? Hoje em dia, aí o que acontecia? A gente criava aquela aversão à mãe, porque a mãe que batia, a mãe que era enjoada, a mãe que não deixava, a mãe que não podia fazer isso que a mãe danava, não podia fazer aquilo que a mãe brigava. E aí, o que acontecia? Quando o pai chegava, o pai passava o dia inteiro fora de casa, chegava em casa, o filho já dava um jeito de vir, trazia o chinelo para o pai, já fazia carinho, aquela coisa toda, e ia jogando o pai, o pai contra a mãe. E o filho ia fazendo isso, e o pai acariciava, aí ela vinha contar, esse menino fez isso, fez aquilo, não, e tal, não é assim, deixa quieto, não é meu filho, você não pode fazer desse jeito, meu filho, isso é feio, isso é errado, você não pode fazer assim, faz assim não, meu filho, tá? Aí a mãe, no coração dele, fica com ela batendo, e o pai dando carinho. Vai crescer como essa criança? Amando mais o pai, do que a mãe. É preciso nós nos atentarmos para os detalhes. O amor tem que ser na mesma medida para todos os filhos. E eu quero te dizer uma coisa, pastor, mas tem filho que ele chega mais na gente, tem filho que ele faz mais o gosto da gente, tem filho que ele nos agrada mais. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não te deu o seu filho para você amar ele pelo que ele faz para você, não é por aquilo que ele traz para você, se ele te agrada, se ele faz as coisas que você gosta, se ele parece com você, não. Deus te deu o seu filho, foi para você amar ele incondicionalmente, com os defeitos que ele tem, com as qualidades que ele tem, fazendo mais as coisas para você, ou fazendo menos as coisas para você, fazendo mais para a mãe do que fazendo para você. Você deve amá-lo incondicionalmente, na mesma proporção que você tem que amar aquele que faz o que você gosta, como aquele que faz o que você não gosta. Casais que têm 2 filhos vai ficar tendo uma comparação maligna. Ele dá conta de fazer, ela não dá conta de fazer. Aí o que dá conta de fazer, que maravilha. Aí o outro vai crescer com complexo, vai crescer complexado, ele vai crescer inimigo desse irmão, porque o irmão dá conta e ele não dá. Já são as primeiras derrotas que ele sofre dentro de casa, já é o primeiro inimigo que ele tem dentro de casa, é o irmão, que tudo que o irmão vai fazer, ele consegue fazer, o outro não dá conta, e aí ele cria ele até trava. Está aqui a pastora Giovana, que é psicóloga, ela fala nisso melhor do que eu, mas ele trava, ele não dá conta de progredir, ele não dá conta de ir. Quantos amigos que eu tenho que não dão conta, nunca chegaram a lugar nenhum, pega as coisas para fazer, não continua, não vão para frente, fica aquela vida amarrada, mas você vai ver a história dele lá atrás, foi um derrotado, e o pai e a mãe é que incentivava a derrota, porque tinha um irmão, ou tinha uma irmã, que ela sempre conseguia fazer, porque dava incentivo, dava força, aquela coisa toda, era mais engraçadinha, era mais bonitinha, era que fazia o gosto do pai, da mãe, era que respondia menos, e dava um incentivo, ela conseguia. Na primeira vez que tentou, a menina conseguiu. Agora, ele não dá conta, a criança, o irmão, não dá conta de lutar com aquela derrota, de vencer aquela derrota. A irmã conseguiu, chegou primeiro, deu conta, ele não deu conta. Eu li um livro uma certa feita, nós criamos os nossos filhos para serem competidores. Já viu isso? Nós queremos que o nosso filho tire o primeiro lugar no Enem, nós queremos que o nosso filho, ele seja o primeiro colocado no concurso. Nós criamos os nossos filhos para ser competidores, nós não aceitamos a derrota deles. A gente cria eles e solta eles no mundo, aí vai lá fazer o Enem.
Vai, se não conseguir os 450 pontos, dois dias sem falar com o menino, é aquele olhar de: tu é um burro mesmo, hein? Que é isso? Não deu conta de fazer uma provinha como essa aí? Pelo amor de Deus. Eu quero te dizer, quem tem filho aqui que foi fazer o Enem, que fez o Enem hoje, se ele não conseguir tirar a quantidade de pontos, lasca um beijo nesse menino. Lasca um beijo nesse menino. Ele já vai ter uma dificuldade muito grande de chegar. A hora que ele abrir o computador, que ele olhar, ele vai estar naquela ânsia, né? Naquela ansiedade. Oh meu Deus, será que eu saí bem? Será que eu não saí bem? Vou tirar. Será que eu não consigo aquela nota tal? Abrir o computador que olha lá, 100 pontos. Sabe o que ele não vai conseguir pensar em outra coisa, a não ser a hora que ele vai pegar esse resultado e mostrar para a mãe e para o pai. Porque eu quero te dizer uma coisa, meu querido: o mundo do seu filho, o referencial dele é você, pai e mãe. Às vezes você pensa que eles não querem fazer coisa para mostrar para nós que eles são bons, que eles conseguem, que eles dão conta, que eles são competentes, que eles são capacitados, que eles vão dar conta de chegar lá. Às vezes até parece que eles não querem, mas no fundo eles querem mostrar para nós, nos deixar orgulhosos. E muitas vezes nós erramos e já derrotamos eles e transformamos eles em derrotados para o resto da vida, porque numa primeira dificuldade, ou num primeiro desafio, ou no 10º desafio, ou no 100º desafio que seja, nós não estamos lá para dar o apoio. Nós não estamos. E casais que têm 2 filhos que prestaram Enem, quem aqui é irmão que prestou Enem? Irmão, 2 irmãos aí que prestou Enem, tem aqui? Tem irmão aí que prestou Enem? Não tem, né? Lá na minha casa eu tenho um filho e uma filha, os 2 prestaram Enem. Aí um dos 2 vai tirar uma nota maior do que a outra, sim ou não? Sim ou não? Vai tirar. E aí? Aonde está o desafio agora? Quem que a gente tem que fazer festa? Para quem que a gente vai fazer festa? Para os 2. E aí é que está a sabedoria. É você saber fazer a festa para os 2 e que os 2 vejam nos teus olhos, que você está feliz e aceitou ele ter tirado a nota mais baixa do que o outro. É você fazê-lo se sentir amado, a despeito da fraqueza, da derrota dele, amado. Chega para ele, como é seu nome? Como que é seu nome? Isaac, nome bonito, dá a Bíblia do seu pai aí, vem cá. Isaac, vem cá. Isaac é esse menino bonito, vamos supor que ele é o meu filho, o Juninho, né? E pode abraçar o pastor, isso. Aí o Isaac vai, é o meu filho, né? E ele chegou, vem todo triste, irmão, porque o filho que sofre é a hora de mostrar uma nota ruim para o pai e para a mãe. Ele não tem dificuldade nenhuma de mostrar um ótimo, ele não tem dificuldade nenhuma de mostrar um 9, ele não tem dificuldade nenhuma de mostrar um 8,5, mas ele tem uma dificuldade tremenda de mostrar um 7, um 6, um 5, um 4, sim ou não? Não é o mesmo pai, não é o mesmo filho que vai ver a nota 9, a nota 10, a nota 8,5, não é o mesmo? Mas a reação desse mesmo pai com a nota 10, com a nota 9, com a nota 8,5, não é a mesma do pai que vai ver uma nota 7, uma nota 6, uma nota 4, uma nota 5. Não é. É ou não é? Não é. E aí é que nós erramos. E aí é que nós causamos trauma na mente dele, no coração dele. Porque a hora que ele está num processo de crescimento, ele depende do meu apoio, do meu amparo, para ele prosseguir, para ele vencer. Tem gente que consegue vencer o primeiro desafio, tem gente que vai vencer 2, 3, 4, 5, 6, 10, tem gente que começa como ele pequeno assim, o Isaac pequeno, e vai até passar na faculdade, aquela coisa toda, e vai tendo êxito, mas chega um momento da vida dele que ele vai enfrentar o fracasso, porque chega um dia que a gente enfrenta o fracasso. Todos nós vamos enfrentar o fracasso. Agora, como ele está em construção, é que eu sou responsável por fazer ele se sentir capacitado, fortalecido, amparado, para ele contar, falar, não, pode contar comigo, você vai vencer na próxima, meu filho, na próxima você vai dar conta. Você chega nesse menino, lasca um beijo nele,
dá um beijo nesse menino. Pai, querendo contar coisa para o senhor. O que foi? O pai já faz isso. Irmão, você está parecendo terrorista da Al-Qaeda. O menino já está quase tremendo, não está dando conta. E vem, pai, queria falar um negócio para o senhor. Qual pai que não conhece o filho aqui, que sabe quando ele está fazendo arte, quando ele está querendo um dinheiro, quando ele está querendo pedir para sair? Não sabe? O pai sabe ou não sabe essas coisas? Sabe ou não sabe, igreja? Sabe. E o pai sabe quando o menino está querendo contar um negócio e chega assim: pai, estava querendo falar um negócio para o senhor. Aí ele já está tremendo por dentro. Encontrou força não sei aonde para chegar para o paizão, o terrorista da Al-Qaeda, para falar para ele. Aí ele encontra força, vai lá, né? Aí chega, aí o pai já faz assim: já sei, o que você está querendo me contar? Você já faz essa cara, irmão. Você mata o menino. Ele está querendo encontrar em você o pai. Ele está querendo encontrar em você o amigo. Ele está querendo encontrar em você a pessoa que vai amparar ele, porque o mundo dele desabou. Ele está querendo encontrar em você uma pessoa que puxe ele para cima, porque ele está afundando. Ele não está conseguindo ser derrotado. Ele não está conseguindo lidar com essa derrota. Ele está afundando, ele está afogando, ele está querendo um socorro. Aí chega para o pai e o pai está lá. O que foi? Já vai me contar que você fez arte. Já vai me contar que você não deu conta, né? Cadê o pai, irmão? Você é pai ou você é fuzileiro naval? No meio da guerra, contra os inimigos. Esse menino que está chegando é seu filho ou é um inimigo? Esse menino que está chegando precisando do seu amparo é o seu inimigo? Não, é o seu filho. Aí, tudo é a questão da abordagem. Pai, estou querendo contar uma coisa para o senhor. Ô meu filho, vem cá. Senta aqui, vem cá. Conta, papai, o que foi? Ah, pastor, é difícil demais, a gente tem tanta luta, tem tanto problema, tem tanta dificuldade. Meu irmão, você é pai antes de tudo. Meu querido, Deus te deu filho para você amar, antes de tudo, antes de dar emprego para você, antes de te dar carro bom, antes de dar casa boa, antes de dar conta bancária para você, você foi feito para ser pai, para gerar filhos. Deus quer que você seja um pai primeiro, não um provedor dentro de casa, não, primeiro você tem que ser pai. Sustentar, você tem que sustentar, mas primeiro você tem que ser pai. E pai ampara no momento da fraqueza do filho, e pai dá um suporte, e pai compreende no momento da desgraça do filho, no momento da tristeza do filho. O pai está lá para demonstrar amor, o pai está lá para estender a mão. Esse é o papel do pai. Ampara teu filho. O menino está vindo triste, o menino está vindo derrotado, arrasado. Aí você vai pegar e vamos enfiar ele mais para baixo. Estou morrendo aqui, pai. Não, você morre, desgraçado. Morre, fica lá embaixo. Porque tem pai que faz desse jeito com o filho. Tem ou não tem? Tem. Arrasa o filho. Por que tem tanto filho que fugiu de casa? Por que tem tanta filha que virou prostituta? Está drogado. Está lá o pastor Alexandre conhece. Está lá na Cracolândia, lá em São Paulo. Quem aqui conhece a Cracolândia lá em São Paulo? Conhece, né, pastor Zé Vieira? Coisa terrível. E a gente vê ali, não é gente velha lá não, né? A gente vê ali, é gente nova. Passava lá 3 vezes por semana, né? Eu fiquei hospedado 2 vezes ali naquela região. Triste, você olha, não é velho que tem lá não. Tem lá é jovem. E todos eles são filhos. E a maioria deles estão lá porque os pais eram terroristas, não amaram quando deveriam amar, ou escolheram um irmão e preteriram ele, porque se ele tivesse sido alvo de amor, ele não estaria ali. Essas pessoas que estão lá é porque estão faltando alguma coisa dentro de casa, faltou algo para eles. E sabe o que é esse algo? Amparo, amor, acolhimento, atenção, amizade, vínculo, elo. Ame mais seu filho, abrace mais seu filho. Não é só na hora que ele fez o gol lá que você comemora. Vem cá, Isaac, vamos comemorar o gol. Levanta aí, comemora o gol. Comemora. Gol. Que maravilha, meu filho, coisa boa. Maravilha. Você comemora, mas na hora que ele vai tirar uma nota baixa também, é claro que você não vai comemorar, né? Maravilha, você tirou nota baixa, não, né? Meu filho, essas coisas acontecem. Fica tranquilo. Ano que vem tem mais, você vai estudar mais, papai vai te ajudar.
tá? Vamos pagar um cursinho para você, nós vamos para a internet, nós vamos conseguir vencer isso aí. Você vai vencer na próxima, meu filho. Amor, esse menino vai... Obrigado, Isaac. Deus te abençoe, tá? Esse menino vai ser outro, irmão. Ele vai sair perto do pai e vai falar: mas meu pai é legal demais. Eu não pensava que o meu pai ia agir desse jeito. Meu pai me ama. Esse filho vai sair um outro menino. Primeiro que ele vai chegando assim, ó, pro pai, ó, para conversar. Aí a hora que ele encontra, em vez dele encontrar o carrasco, ele encontra um pai. Em vez dele encontrar um ditador, ele encontra um amigo. Esse menino, quando sair dali, ele sai em festa. Ele vai sair doido para contar para a mãe, contar para os amiguinhos, contar para os colegas. Falar: meu pai, irmão, meu pai me ama, meu pai é meu amigo, meu pai, você não vai acreditar o que o meu pai fez. Eu tirei uma nota baixa, em vez de meu pai brigar, bater, eu pensei que ele ia me acabar comigo, me deixar de castigo, tirar o celular, desligar a internet. Não, meu pai me deu força, falou que eu vou vencer, e eu vou vencer mesmo. Você quer saber da coisa? Ano que vem você vai ver só, vou estudar agora, vou preparar, e eu vou dar orgulho para o meu pai. É isso que tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Olha só, o Espírito Santo às vezes vai levando a gente por umas áreas, né? Eu estou com uma coisa anotada aqui, ele vai levando para um outro lugar. Mas é porque às vezes entram pessoas dentro da igreja que estão vivendo determinada situação durante a semana e que precisa de ouvir aquela determinada colocação. Olha só, mas dentro dessa questão de escolher um filho e o outro, eu estava falando que eu li um livro, né? Está até passando a imagem lá agora do mar. Um pai e uma mãe e os dois filhos foram para um piquenique. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Foram para o piquenique. Aí o pai foi com os dois meninos: vem cá, vou ensinar vocês a mergulhar. E aí foi para lá e ensinou os dois a mergulhar. Fundou. E aí ficou um tempo lá debaixo, levantou e os meninos: papai, não vou dar conta de ficar muito tempo, né? Tá, agora vai os dois, vamos ver quem fica mais tempo. Olha o erro. Vamos ver quem fica mais tempo. Para que você vai querer despertar isso no menino? Vamos ver quem fica mais tempo. Vamos ver quem de vocês dois é melhor do que o outro. Não tem um filho melhor do que o outro, não. Cada um tem a sua capacidade para desempenhar, desenvolver certas características, certas qualidades, que o outro não vai dar conta, que o outro não vai conseguir. E cabe a mim, cabe a você descobrir os pontos do nosso filho, dos nossos filhos, que eles são melhores, e valorize isso, mas nunca deprecie ou coloca eles em concorrência um com o outro. Aí tá bom, os dois foram lá, irmão Marcos, colocou os dois, vamos ver quem é o melhor. Aí daqui a pouco já levantou o outro, né? E o outro ficou mais um pouquinho, quando percebeu que o outro já tinha levantado, ele ficou também, porque ele queria ficar até o final, queria ficar. Enquanto o outro não levantasse, ele ficava lá. Mas ele viu que o outro tinha levantado. Quando o outro levantou, aí o pai fez a maior festa para o outro. Ele falou: mas você é fraco demais. Não, seu irmão ganhou doce. Não, mas é. Aí pega o menino e levanta e abraça aquela coisa toda, e o outro fica lá. Aí chega, vai lá no acampamento, tá o pessoal com a família toda. Ei, vocês precisam ver, o fulano ali mergulhou, ficou tanto segundo debaixo da água, e o outro não conseguiu. Pus os dois para fazer, o outro não conseguiu. O outro é fraco, o pulmão seu está fraco. Sabe o que aconteceu com esse filho? Sabe o que aconteceu com esse filho? Esse menino cresceu. E é o próprio pai que escreve o livro. Esse menino cresceu. E com 18 anos de idade, o menino suicida. Afogado. Não deu conta, ele deixou a carta escrevendo para o pai, para a família. Ele nunca deu conta de vencer aquela tarde que ele foi derrotado pelo irmão, e eu vendo o pai levantando ele lá em cima. Deus não chamou você para levantar um filho e deixar o outro lá embaixo, não. Deus te deu foi 2 ombros, tá? 2 braços. Pega um filho de um lado e pega o filho do outro lado. Pastor, tem 3, põe o outro no cangote, tá? Pastor, tem 4, senta, põe um na perna. Pastor, tem 5, põe o outro na outra perna, meu irmão. Mas você nunca vai pôr um filho lá em cima e o outro filho lá embaixo. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Não dá conta de levantar esse tudo, não, irmão. Põe de gatão no chão aqui e fala: monta aí em cima, meu irmão. Monta aí que o papai vai carregar os 6. Não dê a preferência ao outro, não. Os dois no mesmo nível. E outra coisa,
Não fique supervalorizando o que um faz de melhor na frente do outro. Não. Sempre, se for falar bem do seu filho, perto da sua filha, fale o bem dele e fale bem dela também. Enalteça as qualidades dela e enalteça as qualidades dele. Enalteça as qualidades dele e enalteça as qualidades dela também. Nunca deprecie um. Nunca deprecie um. Porque quando crescendo, o pai, vendo que um filho vai aproximando mais do pai ou mais da mãe, vai criar um sentimento negativo da mãe. Ela vai ficar olhando, o pai brinca mais com a criança brinca mais com o pai, e ela vai ficar escanteada. Falou, mas vou engravidar, vai vir um outro, e o outro eu não vou deixar ser desse jeito com o pai, eu vou pegar ele para mim. Aí fica aquela guerra, e aí fica jogando um contra o outro, e jogando contra o pai, jogando um irmão contra outro irmão. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó foi amado por Rebeca, Esaú foi amado por Isaac. O erro segue geração. Jacó vai e ama mais José do que os irmãos, e pega e faz uma túnica de vestes talares colorida e dá para José. Meu irmão, o dia que você passar no shopping center e que você comprar o tênis que seu filho quer, você liga para a sua esposa, pergunta à sua esposa que tênis, ou que sapato, ou que sandália que a sua filha gostaria de ter. Tira na internet, baixa lá e fala, estou passando aqui para comprar para o meu filho, mas vai levar para minha filha, eu vou levar para minha filha também. Nunca chegue trazendo um presente para o seu filho e não trazendo um presente para a tua filha, trazendo um para um e não trazendo nada para o outro. Chega com a mão recheada para um e com a mão vazia para o outro. Nunca faça isso. Sabe por quê? Você vai criar os maiores inimigos dos seus filhos dentro de casa. Os maiores inimigos de José não foi o povo do Egito, foi os irmãos que tinham dentro de casa, irmão Gilmar. Os maiores inimigos queriam matá-lo, queriam destruí-lo, queriam acabar com ele. E aqui eu quero pegar, eu não tenho anotado isso, o Espírito Santo está me falando aqui agora. E você que tem irmãos, não queira pegar a sua espiritualidade, aquilo que Deus tem para você, para fazer os seus irmãos se sentirem menos do que você. Você achar que você é usada na casa de Deus, de que você tem intimidade com Deus, de que Deus fala com você, mas não fala com seus irmãos, de que você é o queridinho de Deus, que seu irmão não é querido de Deus, que ele está no nível acima de você. Não faça isso. José, Deus deu sonho para José, mas José errou. Deus deu sonho para José e José foi contar para os seus irmãos. Não tem nada que contar. Coisa da tua intimidade espiritual fica com você e Deus. Não use isso para desmerecer. Tem formas e formas de contar. A forma que José fez foi errada, porque causou inveja nos seus irmãos. Não suscite inveja dos seus irmãos. Traga os seus irmãos para serem seus aliados. Para serem seus aliados. Amém? Não semeia mentira, porque eu ainda não terminei por completo aqui. Eu não terminei, melhor dizendo, a questão da preferência. Porque quando Jacó escolhe José, ele dá liberdade para Satanás, para o diabo, agir no seio da sua família. Quando Jacó escolhe José, ele abre a porta e falou, pode se andar no meio da minha família, pode usar os meus filhos, fecha a porta. Quando você escolhe um filho, dar mais amor para ele do que os outros, você está dando legalidade ao inimigo de entrar e começar a destruir a sua casa. Foi o que Jacó fez. Jacó, lá está escrito Israel amou mais a José do que todos os seus filhos. Eu amo meus filhos por igual. Se eu tivesse mais 2, a pastora queria ter mais 2, 3. Gosta de menino demais. Eu também gosto, mas nem tanto, né? Dá trabalho. Meu Deus do céu, sustentar 2 já está dando trabalho, imagina sustentar 4, não é? Nós estamos querendo ser avô. Nós estamos prontos para ser avô. Ela fala direto, eu estou prontinha para ser vovó. Meus filhos não estão prontos para ser pais ainda, né? Mas a gente quer. Eu tenho 2 filhos, e eu amo meus filhos no mesmo nível. E sabe o que eu faço? De vez em quando eu brinco com um, brinco com o outro.
Faço a brincadeira com um, vou lá, faço brincadeira com o outro. Um está lá no quarto, o outro está lá na sala. Se eu estiver na sala, eu faço brincadeira com a Lohane, mas daqui a pouco eu estou passeando, vou lá no quarto onde o Júnior está, faço brincadeira com ele também. Porque não se engane, seu filho está com a antena ligada, ó, em você. O que você está fazendo com o seu outro filho, viu? O que você está fazendo com o irmão? Seu filho está com a antena ligada, está vendo o que você está fazendo em prol dele, está vendo o que você está fazendo para ele, está vendo o que você está dando para ele. Não pense que você vai dar presente escondido que ele não vai saber, porque a hora que você der o presente escondido, a hora que você virar as costas, ele vai catar o presente, vai chegar lá e vai mostrar para o irmão. Olha o que meu pai me deu, está vendo? Você não ganhou? Está vendo aqui? Você ganhou? Ele deu alguma coisa para você? Não. Está vendo? Ele gosta mais de mim do que de você. Também, você também, né? Você não faz as coisas que meu pai gosta, você não faz as coisas que a minha mãe gosta, né? Aquele negócio que a mãe, não faça isso aqui, viu? Eu fiz esse prato, eu fiz esse bolo, eu fiz esse pudim porque você gosta, meu filho. E o outro filho que está lá chegando também, não, você vai comer também, tá? Vai comer do pudim, porque todo mundo come do pudim dentro de casa. Como eu não como, quando põe lá, come, mas o pudim foi feito para quem? Para o outro. E o filho, não quero desse pudim não. Já aconteceu isso aí com alguém aqui? Não gosto, não quero comer esse bolo não. Não, eu não quero, vou comer dessa comida não. Aí eu fiz esse frango para você. Ah, meu Deus do céu. Eu fiz a carne assada para você. Por exemplo, lá em casa é o seguinte: o Juninho gosta de churrasco. O Juninho gosta de churrasco. A Lohane não é muito chegada no churrasco. A Lohane gosta de lasanha, de massa. Aí o que eu faço? Uma vez eu faço, um mês eu faço churrasco para o Juninho, aí ela come também, e aí depois eu faço lasanha para a Lohane. Faz churrasco para o Júnior, faz lasanha para a Lohane. Aí ele gosta, não, fiz, todo mundo vai comer, tá? Mas faz o gosto de cada um, fica equilibrado. Fica equilibrado. E a gente trabalha os dois. Não, você tem que gostar de lasanha também, não, você tem que gostar de churrasco também, não é? Você vai trabalhando os dois nisso aí. Você nunca pode favorecer um mais do que o outro, senão você vai abrir a porta para o inimigo entrar e cirandar no seio da sua família. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar aqui o hino que a gente sempre canta. Vem cá, pastora Giovanni, vem cá. Queridos, para quem não conhece, eu vou avisar aqui. Para os nossos visitantes, essa aqui é minha esposa, essa mulher bonita, maravilhosa, linda demais. Além de ser bonita, ainda canta, ainda prega. Meu Deus do céu, é coisa demais, né? eu queria chamar a atenção dos irmãos, antes da gente cantar, sobre a questão de você só menosprezar aquilo que chega para você de ruim, mas você não consegue valorizar um 10. Eu era uma das mães, quando nós começamos o curso, por causa da idade, e tinha muitas mocinhas de 20 anos, 21 anos, que poderiam ser minhas filhas. No curso da faculdade agora, que eu estou terminando. E a Sara chegou para mim, nós estávamos juntas, ela podia ser minha filha, acho que ela é da idade da Lô. E aí eu falei, quanto você tirou, Sara? Ela falou, 10. Minha filha, parabéns pelo seu 10. Ela ficou muito assim, sem saber qual era a reação que ela tinha. Porque eu falei, por que você está tão surpresa? Ela falou, porque é minha obrigação tirar 10. Eu falei, não, tirar um 10 meu Deus, é muito bom você tirar um 10. Ela falou, não, minha mãe diz que é obrigação, se eu tirar menos, então você também não considera esse 10. E é importante que a gente considere esse 10. Outro adentro, eu queria falar, pastor, se você pudesse falar na semana que vem também. Pior, falei para a Leninha agora, pior que ter 2 filhos é ter 3, Alian. Se você tem, quem tem 3 filhos aí? Pior é as pessoas que têm 16. Fique na curiosidade de quem tem 16 filhos aqui dentro da igreja, irmãos, que ainda existe. Filho do meio, o pastor vai falar. O primeiro veio e foi um presente de Deus. O segundo veio, não estava na hora de vir o segundo. O terceiro veio, é a rapinha do tacho. Cuidado
E para quem ainda não conhece, existe a síndrome do filho do meio. Queria chamar a atenção também de outra coisa. Os traficantes dos morros do Rio de Janeiro, a taxa é enorme de pessoas, de filhos de crentes. Só queria falar, mas esse aqui eu deixo para falar domingo que vem, que o senhor me deixa então falar. Tá bom? Se eu pudesse adentrar na síndrome do filho do meio, tenha cuidado. Mas o que eu deixo para os irmãos é que é nossa responsabilidade. Às vezes você não entende o que está acontecendo com seu filho, mas lá no berço você fez algo com ele e ficou até hoje, quando ele está com 27 anos, 30 anos. Você não consegue visualizar o que nós estamos deixando na vida dessas crianças, que é responsabilidade minha e sua. Eles vão ser exatamente aquilo que nós estamos instruindo eles para serem. Servos de Deus, impuros, malandros ou bandidos. Pastora, mas eu conheço muitos que se desviaram. Existem, com certeza existem. Mas em algum momento nós deixamos escapar. Em algum momento, nós deixamos de cumprir a nossa função. Em algum momento nós deixamos de ser pai e deixamos de ser mãe. Amém? Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign